A fantasia do Estado de tentar regular tudo é algo para se dar risada. Tentam controlar o Bitcoin, a profissão, o comércio e até o que você pode imprimir. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Estatista Sonegador, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Nos últimos meses, o estado de Washington passou a discutir um projeto de lei que marca o interminável debate americano sobre armas. O House Bill 2321 propõe impor novas restrições a impressoras 3D, exigindo que essas máquinas sejam capazes de identificar e bloquear a fabricação de armas de fogo ou de peças consideradas ilegais. A proposta tem grande apoio da Assembleia Estadual, de maioria democrata, e está em análise em comitê, ainda não tendo garantia de que será votada no plenário. A iniciativa é uma mudança da estratégia coletivista de combate à segunda emenda da Constituição, que além de proteger o direito de possuir armas, também garante o direito de as produzir artesanalmente. O problema não estaria mais somente na arma pronta, nem sequer nas peças físicas que circulam no mercado, mas no próprio ato de fabricar. Não é de hoje que o Estado vê impressoras 3D como potenciais fábricas domésticas de armamentos, já tendo tentado proibir o compartilhamento de arquivos para sua produção. Agora, a estratégia adotada pelos burocratas é a de frear a impressão de armas atacando as empresas que produzem as impressoras. Nos Estados Unidos, as chamadas Ghost Guns se tornaram um tema recorrente nesse debate. São armas feitas em casa a partir de kits, peças avulsas ou soluções do-it-yourself. Em geral, os canos continuam sendo metálicos, mas uma parte significativa dos componentes pode ser impressa em plástico com relativa facilidade. O HB 2321 mira diretamente o receptor e o frame, componentes que a legislação americana trata como o coração da arma, e portanto como itens regulados. A lei visa impedir que essas partes sejam produzidas por métodos aditivos ou subtrativos, fechando o que os legisladores enxergam como uma brecha tecnológica. Para isso, o projeto exigiria a implementação de um algoritmo de detecção de armas. Antes de qualquer impressão, os arquivos de design precisariam ser analisados e aprovados. Sem essa aprovação, os modelos considerados ilegais simplesmente não poderiam sair do digital. Todas as impressoras 3D vendidas ou transferidas dentro do estado teriam de incluir essa capacidade de bloqueio, além de um processo de autenticação obrigatório antes de cada trabalho. Essa legislação não é apenas uma reação ao presente, mas um adiantamento do futuro. Com o avanço acelerado da impressão 3D em metal, o Estado parece tentar se antecipar a um cenário em que fabricar armas robustas em casa deixaria de ser uma curiosidade técnica e passaria a ser algo viável para muito mais gente. O marco inicial das armas impressas em 3D, pelo menos no imaginário público, foi a Liberator, uma arma de fogo simples de tiro único projetada pela empresa de código aberto Defense Distributed. Em 6 de maio de 2013, os arquivos do projeto foram publicados na internet. Em apenas 2 dias, mais de 100 mil downloads foram registrados, antes que qualquer ordem formal de retirada fosse emitida. A reação do governo foi rápida, com o Departamento de Estado exigindo a remoção dos arquivos, alegando que eles continham dados técnicos controlados sobre armamentos. A justificativa era clara: tratava-se de informação sensível, sujeita à regra de exportação e controle. O problema é que a internet não funciona como um arquivo físico que pode ser lacrado. Mesmo após a exigência oficial, os planos continuaram circulando. A natureza descentralizada e distribuída da rede mostrou sua força. Uma vez publicados, os arquivos passaram a ser replicados, espelhados e redistribuídos em plataformas de compartilhamento. Sites como The Pirate Bay e repositórios amplamente utilizados hospedaram os projetos, permitindo que eles se espalhassem globalmente. A tentativa de remoção centralizada acabou por popularizar ainda mais a Liberator e a causa da impressão de armamentos. Em 19 de julho de 2018, um acordo entre o governo americano e a Defense Distributed permitiu a venda online de planos de armas impressas em 3D, com início previsto para 1º de agosto daquele ano. Arquivos digitais de projetos haviam conquistado um espaço ambíguo entre controle estatal e liberdade de expressão. Essa história poderia se encerrar como uma vitória definitiva da liberdade individual sobre o controle estatal, mas isso seria ingenuidade. A luta contra armas impressas em 3D não desapareceu, ela apenas mudou de forma. Em vez de tentar apagar arquivos já espalhados, a estratégia passou a mirar a infraestrutura que permite sua materialização. O Estado sabe que possui uma janela de tempo limitada para intervir nessa questão antes que a fabricação de armas robustas seja algo trivial. A impressão metálica evolui em ritmo acelerado, impulsionada por novas oportunidades de mercado e por avanços técnicos concretos. Inteligência artificial e aprendizado de máquina estão sendo integrados aos processos de design, permitindo geometrias cada vez mais complexas e um desempenho estrutural superior. Sistemas híbridos que combinam manufatura aditiva e subtrativa ampliam ainda mais o leque de possibilidades. O crescimento é sustentado com projeções que indicam um mercado próximo de 13 bilhões de dólares até 2035. Tecnologias mais maduras, custos em queda e aplicações reais em setores como aeroespacial e automotivo sinalizam uma tendência difícil de reverter. É apenas uma questão de tempo até que as impressoras 3D em metal se tornem acessíveis ao usuário comum. Talvez não no próximo ano, mas com certeza na próxima década. Quando isso acontecer, fabricar armas e munições
versões muito mais funcionais do que os atuais modelos em plástico provocará uma verdadeira revolução no campo da defesa pessoal. Nesse cenário, o Estado não teria como controlar diretamente a manufatura dessas armas. Daí o movimento estratégico, regular a impressora em si, intervindo no software proprietário. Mas o Estado, com pressa para regular a questão a tempo, vai acabar por afetar de maneira catastrófica todo o mercado de impressão 3D, caso essa lei seja aprovada. Estamos falando aqui desde os engenheiros que imprimem protótipos e peças de reposição, até o entusiasta que enche suas prateleiras com action figures de personagens de animes e videogames. A proposta não se limita às impressoras 3D tradicionais, ela se estende a outras tecnologias de fabricação digital. Máquinas CNC, tornos controlados por computador e cortadoras a laser entram no mesmo pacote. A definição de impressora 3D no texto legal inclui tanto manufatura aditiva, que é quando você soma materiais para formar uma peça, quanto a subtrativa, que é quando peças são destacadas e cortadas de uma outra, como corta a laser. A lei, na prática, abrange quase qualquer máquina que executa instruções digitais para modificar um objeto físico. Oficinas, pequenas empresas, fazendas de impressão e qualquer negócio que utilize máquinas digitais passa a estar no alcance da lei. Nenhuma impressora poderá ser vendida ou transferida em Washington sem mecanismos de bloqueio para a fabricação de peças de armas de fogo. Antes que o motor se mova ou que uma ferramenta encoste no material, o sistema teria de verificar o arquivo. Sem autorização, nada acontece. Softwares de fatiamento também precisam provar conformidade. Versões antigas poderiam ser bloqueadas e programas de código aberto, se não aceitarem incorporar esses mecanismos, ficariam inutilizáveis. Para que tudo isso funcione, as máquinas precisariam de atualizações constantes de um banco de dados central, exigindo conexão com servidores externos. A lógica é muito semelhante aos sistemas de DRM usados em jogos digitais, que consomem recursos da máquina para verificar continuamente se o software está sendo utilizado de forma legal. Aqui o princípio é o mesmo: infraestrutura, processamento e desenvolvimento seriam direcionados não para melhorar a qualidade da impressão, mas para checar a legalidade do que está sendo produzido. Sim, caso essa lei seja aprovada, milhares de entusiastas de impressão 3D terão que craquear suas impressoras para as usar sem limitações arbitrárias. As impressoras precisariam consultar um banco de dados controlado pelo governo para detectar arquivos proibidos. Essa conexão implicaria no envio de dados como endereço IP, número de série da máquina e possivelmente informações do usuário, comprometendo sua privacidade. Um sistema que analisa cada impressão e a compara com um banco de dados estatal cria uma superfície de vigilância difícil de justificar apenas com o argumento da segurança. Não se pode descartar ainda soluções externas, como câmeras ou módulos adicionais acoplados às máquinas. Isso elevaria custos e ampliaria ainda mais as violações de privacidade. Criadores de conteúdo e consumidores seriam afetados diretamente, já que não poderiam receber ou testar equipamentos sem os sistemas exigidos. Análises independentes, demonstrações e avaliações técnicas ficariam comprometidas. Mesmo com foco declarado em armamentos, é ingênuo acreditar que o sistema funcionaria sem erros, já que falsos positivos são quase inevitáveis. Projetos perfeitamente legais poderiam ser bloqueados. Uma peça automotiva personalizada, um suporte funcional, um componente estrutural poderiam ser interpretados como proibidos. Diante desse cenário, muitas empresas poderiam optar pelo caminho mais simples: não vender, não fabricar e não transportar impressoras para o estado de Washington. Criar versões específicas de firmware apenas para um mercado implica custos e riscos jurídicos. A saída mais provável é simplesmente abandonar o mercado. Essa opção, embora racional do ponto de vista empresarial, seria devastadora para a comunidade de impressão 3D. Se não houver impressoras compatíveis com a lei sendo fabricadas, qualquer máquina que entre no estado passa a ser automaticamente ilegal. Pequenos negócios que dependem da impressão 3D para prototipagem seriam prejudicados. Escolas e instituições de ensino que usam essas ferramentas para projetos educacionais e aprendizado prático também sofreriam. A aprovação dessa proposta mal escrita pode realmente significar o fim total do mercado de impressão 3D no estado de Washington, ou até mesmo do mercado legal. Apesar de tudo isso, ainda há espaço para a esperança. Ainda há a possibilidade de que essa proposta não seja aprovada. Um dos principais obstáculos é a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que já foi usada para sustentar que projetos digitais são uma forma de expressão protegida. Casos envolvendo a Defense Distributed ajudaram a consolidar a ideia de que código, modelagem 3D e a própria impressão de modelos podem ser entendidos como meios de expressão. Proibir ou bloquear esses processos equivale, portanto, a limitar a liberdade de expressão. Soma-se a isso o efeito prático da lei, a virtual impossibilidade de manter impressoras legais em circulação. Esse conjunto de fatores pode ser suficiente para barrar a proposta ou ao menos enfraquecê-la. Ainda que a legislação fosse aprovada, isso ainda não alteraria o cenário de impressão de armas. Quando leis arbitrárias como essas são aplicadas, nunca faltam opções para as burlar.
Usuários podem, como já descrito, craquear suas impressoras, alterando o código e eliminando as partes que impedem a impressão. Há ainda a opção de utilizar modelos antigos ou de fabricar a sua própria impressora. É totalmente possível imprimir a maioria das peças de uma impressora 3D, com exceção de algumas partes que podem ser compradas facilmente. Assim, o usuário poderia fazer uma impressora nova e executar suas impressões com sistemas operacionais e fatiadores open source. Obviamente, essas impressoras caseiras não teriam a mesma qualidade de uma impressora industrializada, mas como apenas algumas peças são barradas pela lei, todo o resto pode ser feito com impressoras normais. Quanto mais o Estado restringe, criminaliza e amplia a vigilância, mais ele incentiva as pessoas a acharem brechas na lei ou métodos para a contornar totalmente. A tecnologia nos torna hoje a primeira geração que pode decidir, obedecer o Estado e se conformar às suas regras ou ser livre. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!